Olá, irmãos de hoje e de sempre. É uma alegria poder estarmos juntos novamente. O meu nome é Públio e hoje nós estaremos juntos para falar sobre Deus. Uma das aulas do estudo sistematizado da doutrina espírita. Para que nós possamos entender um pouco a respeito desse assunto, nós teremos que entender, primeiramente, alguns temas como os atributos de Deus. Sem conhecê-los, será impossível entendermos a doutrina espírita e mais ainda difícil entender o Criador. Para iniciarmos a nossa conversa, nós iremos diretamente à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o que é Deus? Ele não perguntou quem, mas o que é Deus? E os espíritos foram solícitos e a resposta foi simples e concisa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Simples e conciso. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas também Deus é amoroso, é Pai amoroso e justo. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na página 108, se não me engano, 108, ele diz: a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Então foi através de Jesus que nós tivemos as maiores revelações e as melhores interpretações sobre Deus nosso Pai, amoroso e justo. Então nós teremos, por exemplo, nessa nossa conversa, alguns pontos a salientar. Por exemplo, para crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre todas as obras da criação. E aí nós veremos: não há efeito sem causa. Então, se nós vemos toda essa criação, teremos então uma causa para isso. Algumas pessoas falam no famoso Big Bang. Muito bem. Mas o que está por trás do Big Bang? Deus, nosso Pai. Alguns outros dizem que é obra do acaso. E nós pensamos, mas o acaso é mais importante do que Deus. O acaso consegue criar leis de física e química? Então nós aprenderemos juntos, estudando a doutrina dos Espíritos, que Deus é muito maior do que isso. E nós continuaremos aqui. A existência de Deus. Também no Livro dos Espíritos, pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde será que nós podemos? Eu já falei. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Os espíritos são muito simples e muito concisos nas perguntas, nas respostas. Basta que nós procuremos a causa de tudo que existe no mundo. Se não é obra do homem, é obra de Deus. O homem consegue criar o mundo material, móveis, instrumentos, a internet, as aulas virtuais. Mas por trás de tudo isso está Deus, nosso Pai. Por isso que a doutrina espírita tem esses 3 aspectos muito importantes que não podem ser separados: ciência, filosofia e religião. Continuemos com a nossa conversa. No Evangelho segundo o Espiritismo, na página número 31, tem uma sentença muito interessante. Eu peço perdão porque eu vou lê-la aqui. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova paternal da solicitude.
Deus está presente em tudo o que acontece. O mais pequenino ramo aos astros siderais, às galáxias, aos bilhões de galáxias que existem, as estrelas. Deus, nosso Pai. Continuemos. Toda essa nossa conversa é para nós nos prepararmos para o nosso trabalho de leitura e estudo nos livros que teremos. Então, esse é só um momento de juntos aprendermos um pouquinho juntos para que nós possamos entender a doutrina espírita também. Mais à frente, no livro dos Espíritos ainda, perguntas número 10 e 11. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Será que nós estaríamos aptos a compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem, não. Falta-lhe para isso o sentido. Allan Kardec continua. Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então nós sabemos, por exemplo, que Jesus, em todos aqueles momentos, ele falava nesse Pai paternal e ele estava em constante comunicação com Deus, nosso Pai. Jesus que foi um dos espíritos co-criadores desse planeta, estabelecendo leis físicas, leis químicas, e que coordena o nosso planeta, é o nosso governador espiritual. Continuemos. Para que possamos, então, melhor entender um pouco sobre Deus, nós devemos, então, entender quais são os atributos da divindade. Quais são as características, quais são os atributos da divindade? Porque sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Então nós temos que entender os atributos de Deus para podermos entender a obra criada por Deus, nosso Pai. Primeiro atributo, suprema e soberana inteligência. O que isso significa? Significa que é infinita e abrange o infinito. Suprema e soberana inteligência. Deus é eterno. Significa que não teve começo e não terá fim. Deus é imutável. Não está sujeito às mudanças. Ele é estável. Deus é imaterial. Difere de tudo que chamamos matéria. Público, onde é que você está tirando essas coisas? Será que isso é do Espiritismo? Queridos amigos, essas colocações estão lá no livro A Gênese, também de Kardec, nas páginas 56 e 57. Mas ainda não terminou. Com outros atributos de Deus, nosso Pai. Nós costumamos a ouvir algumas coisas. Deus é onipotente. Onipotente? Sim, ele possui o poder supremo. Ele é soberanamente justo e bom. É infinitamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Sem a perfeição infinita, lhe faltaria algo. Deus é único. Como é infinito, não pode haver outro superior. Então nós entendemos agora alguns atributos de Deus. Onipotente, onisciente, tem alguns outros que não foram mencionados aqui, por exemplo, Deus é onisciente, ele sabe de tudo o que acontece, que aconteceu e que acontecerá. Pois nós estamos mergulhados nesses fluidos de Deus, nosso Pai. Continuando. A providência divina. Ainda na Gênese, temos alguns trechos que eu gostaria de trazer para nossas reflexões. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas, que Ele tudo provê.
Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside. Mesmo as coisas mais íntimas. É nisso que consiste a ação providencial. Então Deus de antemão já sabe o que nos acontecerá, quais são as nossas fraquezas, onde nós cairemos, porque Ele nos conhece, Ele sabe. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 388. Ainda sobre Deus. Emmanuel também traz algumas reflexões sobre Deus, mas tem uma outra aqui muito interessante ainda no Evangelho. Diz o seguinte: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Deus é infinitamente bom e justo. Ele sabe do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá com todos nós. E a mente paternal de Deus. Agora aqui me lembrou de um livro muito, muito importante para que todos nós que tenhamos acesso a esse livro chamado Universo e Vida, do Espírito Áureo e psicografia de Hernani Trindade Santana. Tem uma frase que diz o seguinte: o universo inteiro vive mergulhado e penetrado pelo fluido cósmico e vivificador que dimana da mente paternal de Deus. Deus é nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Todos esses assuntos que eu estou trazendo é para que nós possamos ter a reflexão, para nós podermos entender um pouquinho sobre a doutrina espírita, porque não entendendo esses atributos, nós não teremos condições de entender como se explicar a doutrina espírita, como apreender essa ciência, essa religião e essa filosofia. Ainda no livro Universo e Vida, temos: existimos e evoluímos para conhecê-lo, amá-lo e nele nos realizarmos. Através das eras incontáveis, seu divino amor nos guia e sustenta. Esse supremo ser que vive em nós e nós vivemos nele. Ainda, novamente, Áureo nos traz essa luz para que nós possamos pensar um pouco na divindade, na mente paternal de Deus. E ele continua na página 101 e 102. Através do tempo e espaço, de nossas limitações e dores, chegaremos um dia à perfeição, no seio paterno do Criador. Ao malbaratarmos os bens da vida, depredamos o que é do Pai Celeste, que nos tolera e nos ensina. Então, na realidade, tudo que nós fazemos que vai contra as leis do amor, as leis de Deus, nós estaremos fazendo contra nós mesmos. E um dia nós entenderemos tudo isso e chegaremos aos braços paternais de Deus, nosso Pai, e assim poder entendê-lo, entender toda a criação. Amar a Deus. Em que consiste a adoração de Deus? Na elevação do pensamento a Deus. Desde pela adoração aproxima o homem sua alma. Isso também está no livro dos Espíritos, perguntas 649. Ainda no livro dos Espíritos, pergunta 654. Amar a Deus. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Aí nós entramos naquela situação de que algumas pessoas pensam que é porque é espírita,
vamos dominar todas as outras religiões? E a resposta é muito interessante do Livro dos Espíritos. Tem Deus preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, aquela luta de Jesus, trazendo aqueles ensinamentos, né, mostrando a necessidade de sermos humildes perante Deus, nosso Pai, e não pensarmos que somos maiores do que os nossos irmãos. Já há 2000 anos eles trouxeram esses ensinamentos e ainda hoje necessitamos aprender e interiorizar esses ensinamentos para poder vivenciá-los. Porque só assim nós poderemos adorar verdadeiramente a Deus, nosso Pai. Não adianta, por exemplo, ir ao centro toda segunda-feira, toma passe, faz aquela prece bonita, mas nos outros 6 dias da semana nós não vivenciamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E como é que nós vamos vivenciar esse Evangelho? É através dos nossos atos, através das nossas conquistas morais, através do melhoramento íntimo, aprendendo a amar. É isso que os Espíritos vêm nos falando há tempos. E a nossa conversa sobre Deus poderia ficar horas e horas. E algumas histórias nos faz lembrar, por exemplo,